Olá, bom dia. Chegamos a Apocalipse capítulo 20, do verso 7 em diante. Diz assim: Quando, porém, se completaram 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago. Amém? Então aqui nós vemos a chamada segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Amém? Mas voltando aqui para o versículo 7, o desejo de Satanás é apressar o dia da peleja, a fim de frustrar o propósito de Deus, limitando o alcance da sua salvação. Mas ele está preso, até que a soberania de Deus determine libertá-lo. Então ele fará um último esforço para destruir Cristo e o seu povo. A expressão 4 cantos denota alcance mundial. Está lá em Ezequiel 38 e 39. Gog e o príncipe de Magog, eles representam governantes e povos que se aliam a Satanás em rebelião contra Deus. O acampamento dos santos é a cidade querida. A residência dos santos, não há peleja militar, há um conflito espiritual. E o inimigo não consegue suportar o poder esmagador de Deus. No final de 1000 anos, Satanás será solto na terra de novo para seduzir. Parece que muitos dos que se submeteram ao domínio de Cristo durante o milênio o fizeram sem compromisso interior para com a sua autoridade. A derrota final de Satanás separa estes daqueles que se submeteram com sinceridade. Trata-se da última ressurreição que o Senhor tolerará. Satanás será então lançado para dentro do lago de fogo e atormentado pelos séculos dos séculos. A história terminou e só restou o juízo final para completar o drama da redenção. O juízo final se preocupa com os espiritualmente mortos e não com os santos. Foi aberto o livro da vida para revelar que os nomes dos mortos aparecem no mesmo. O último inimigo a ser destruído é a morte e o inferno, o domicílio temporário dos mortos até o juízo final. Eles são definitivamente tão impotentes contra as outras forças do mal. Esse julgamento encerra o período milenar e abre o tempo vindouro. É o maior de todos os julgamentos, pois engloba todos os ímpios desde o início da história do homem. Jesus Cristo é aquele que está sentado em um grande trono branco, cumprindo João 5, 22. Aqueles que são julgados se perdem, porque recusaram a salvação de Cristo pela graça através da fé. Seu destino é a segunda morte. Amém? Nós precisamos entender aqui, irmãos, que o lago de fogo não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem. Na verdade, o lago de fogo foi criado para Satanás e um terço dos demônios que se rebelaram contra Deus. Na criação do homem,
Deus não desejava que esse homem fosse para este lugar de tormento. Mas esse homem, ao rejeitar o amor de Deus e a palavra de Deus, ele é guardado em um lugar que vai ser lançado no lago de fogo. Então aqui fala sobre a última ressurreição ou a segunda ressurreição. Lembra que nós falamos da primeira ressurreição? Contempla 5. Cristo sendo as primícias, né? Os mortos do Velho Testamento que esperavam por Cristo, que foram levados o cativo do cativeiro. Amém? Ele desceu e levou o cativo o cativeiro. Amém? Os que morreram em Cristo na era da igreja, os que estavam servindo a Cristo no arrebatamento, os que estavam vivos. Amém? E os mortos do período da grande tribulação, os decapitados no período da grande tribulação. Esses também fazem parte da primeira ressurreição. Já os que fazem parte da última ressurreição, que é chamada de segunda ressurreição, todos esses estão destinados ao lago de fogo. Desde Caim, amém, até o último homem, né, desse período do milênio, que se desviou quando Satanás foi solto e tentou pelejar contra Cristo e a cidade do Deus vivo. Então é muito importante nós entendermos isso. A morte não é um aliado de Deus, a morte é um inimigo de Deus. E é muito interessante nós aprendermos isso, porque ainda nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. Amém? A Bíblia diz aqui, né, versículo 13, deu o mar os mortos que nele haviam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, amém, foram lançados para dentro do lago de fogo. Amém? O inferno aqui é aquele lugar de tormento que Jesus fala sobre o rico e Lázaro, né? Então, o rico foi lançado nesse lugar de tormento. É esse inferno aí, que ainda não é o lago de fogo, amém? Ele vai ter que devolver os mortos, vão ser julgados por Cristo, vão ter que dobrar joelho, vão ter que confessar Jesus como Senhor, mas não vai adiantar. Mesmo assim, todos aqueles que estão nesse lugar serão lançados no lago de fogo, né? E essa é a segunda morte. Então, é uma morte que é para a eternidade, amém? Então, muito interessante nós vermos isso, porque esse julgamento aqui é para o juízo. Vai ser tormento, vai ser, vamos dizer assim, um tormento sem fim, amém? E por que isso acontece? É porque Deus não ama o homem? Não. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, e está falando ali da humanidade inteira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que é que as pessoas são lançadas no lago de fogo? Exatamente por rejeitar esse amor, né? Exatamente por não aceitar essa porta aberta da graça, por não receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja que horrendo sacrifício Jesus suportou pela humanidade. Ele sem pecado sofreu aquele escárnio, né? Sofreu aquele martírio, aquele sofrimento, né? Sendo julgado por 3 governos diferentes, e todos 3 injustos, porque assim é o governo humano, cheio de injustiça, cada um que busque seus interesses próprios. O juízo de Deus não, o juízo de Deus é justo. E hoje nós somos justos por causa do justo Jesus. Ele é quem nos justifica, amém? Ele é o justo e o justificador daqueles que creem nele. Os que não creem, infelizmente, serão condenados. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, por isso que nós temos que anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e de decidirem se vão crer ou se não vão crer. Você tem crido no Evangelho? Você tem servido de coração ao Senhor Jesus Cristo? Até no milênio, no final, quando Satanás for solto, muitos vão se rebelar contra Cristo, mostrando que não servem a Ele de coração, mas apenas por interesse. Da mesma forma é hoje. Tem muitos que não servem a Deus de verdade, de fato, em espírito. Servem apenas ou por medo da morte, ou pelas bênçãos que Ele oferece. Isso é muito pequeno, amém? E nós precisamos constantemente estar nos avaliando, estar
nos julgando para vermos se de fato nós estamos servindo a Deus por amor, nós estamos servindo a Deus por gratidão, por Ele ter nos salvado de tão grande perdição, que é o lago de fogo. Amém? Você possa ser abençoado, que você possa ler mais Apocalipse e ter mais revelação. Lembrando que esse livro desvenda o véu e nos leva a viver uma vida para a glória e para o louvor de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Um grande abraço e tenha um bom dia.